E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos conversar hoje com a doutora Vivian, que vai explicar como possam trabalhar nos Estados Unidos. Ela tem um projeto que ela viabiliza justamente isso. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Renato. Tudo bem? E você? Tá tudo bem. Tá me Bom, ouvindo bem? pessoal, tô ouvindo bem. Ok. Doutora, muito prazer, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz aí de você estar participando dessa live para explicar para a gente como fazer, como é o projeto de vocês para que os enfermeiros possam trabalhar aí nos Estados Unidos, que eu sei que é o sonho de muita gente querer sair do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco a respeito desse projeto, porque eu encontrei aí na internet e eu fiquei muito curioso. Eu vi que é um projeto realmente sério, tem uma equipe maravilhosa, já assisti já uma live de vocês, e aí eu queria realmente que você explicasse para a gente poder é, tornar possível esse sonho, né, de muitos enfermeiros aí que querem trabalhar nos Estados Unidos. Então, Renato, bom dia a todos. Faltam enfermeiros nos Estados Unidos? Já tem algum tempo, tá? Na verdade, faltam enfermeiros nos países de primeiro mundo de uma forma geral. Nossa empresa recruta somente para os Estados Unidos, tá? Atualmente é o que está oferecendo as melhores condições de trabalho, melhores carga horária, quando você calcula carga horária e salário, são as melhores ofertas. Estão oferecendo cerca de 3 vezes mais que a Alemanha, 30% mais que o Canadá. E se for comparar com o salário de um enfermeiro brasileiro, meu amigo, eu nem sei te dizer, porque a gente nem piso salarial tem, né? 30 anos lutando por um piso salarial, essa coisa aí que acontece com a gente, que é uma vergonha o que fazem com a enfermagem brasileira, né? Mas o primeiro mundo está aí, de braços abertos, esperando a todos, é totalmente viável, ok? Então, você, enfermeiro que tem realmente esse interesse, estou aqui para ajudar vocês em relação a isso. E a dificuldade, doutora, é fácil, tem muito custo, como funciona essa parte? Então, Renato, eu já te adianto que a maior dificuldade, pelo menos da maioria dos enfermeiros que nos buscam, é o idioma, tá? Você não precisa se preocupar com a fluência no inglês, porque a fluência você só adquire vivendo no país, né? Mas você precisa alcançar o inglês intermediário nível B2, tá? A grande vantagem da nossa assessoria é porque a gente tem o curso de inglês acoplado para os enfermeiros que tiverem interesse. Aceitamos enfermeiros que já falam inglês, enfermeiros que já estão em processo com outras assessorias, ou que estão tentando por conta própria, mas temos o curso para poder oferecer para vocês, tá? E o curso não é um curso inglês, você não vai aprender inglês porque sim, né? Você vai aprender inglês com uma finalidade, então é um curso muito intensivo, tá? A gente tem mais ou menos uma a experiência das pessoas que não sabem falar inglês conseguirem alcançar, né, esse nível intermediário B2 entre 1 ano e meio, 2 anos. Quem já sabe inglês, a gente consegue acelerar o processo em até 1 ano, tá? O que pode retardar ou acelerar o processo é a aprendizagem em inglês. Então, eu já destaco o primeiro ponto da nossa empresa. Nós temos o curso de inglês acoplado, tá? Também existe todo um processo de validação, né, de títulos. Você quer que eu explique tudo agora? Posso seguir? Pode falar, pode falar. Então, funciona assim. Sempre que você vai trabalhar em outro país, né, com seu diploma brasileiro, por exemplo, você precisa de validar esse título, né? Existe nos Isso. Estados Eu ia perguntar a respeito da validação, da pessoa que está com Exato. diploma, como que vai validar. Se você quiser, eu já explico o processo inteiro, Tá, tá? Vou resumir para você porque é longo, né? Pra você ter uma ideia, eu tá. dou reuniões, dou mentorias, né? 5 vezes por semana, tá? Segunda, quarta e sábado, 2 da tarde, terça e quinta, 9 horas da noite. Só falando nesse tema. Tem reuniões minhas que duram 1 hora e meia e outras que duram 2 horas e 40. É bastante coisa, porque eu explico todo o processo. É fundamental que o enfermeiro entenda o processo, entende? A forma como eu explico, independente de você fazer com a nossa assessoria, com outras assessorias ou por conta própria, o processo é basicamente o mesmo. Então, isso que tem que ficar fixo na cabeça do enfermeiro. Como é que funciona o processo? É possível realmente validar meu título ou não? Já adianto que é possível, tá? Mas só levamos bacharéis em enfermagem, tá, Renato? Que isso fique bem, bem claro. Tem muitos técnicos que buscam pela gente, ficam chateados.
mas não é porque não queremos, tá? É porque nos Estados Unidos não se validam os títulos de técnico em enfermagem. Já os títulos de bacharel, sim, são válidos basicamente automaticamente, desde que você tenha uma faculdade de formação que seja credenciada ao MEC, tem todos os parâmetros burocráticos aí que eles observam antes, tá? Então, em relação à homologação, né, à validação, existem algumas empresas nos Estados Unidos, alguns institutos, que funcionam como se fossem mini ministérios da educação, tá? Eles vão avaliar todo o seu material acadêmico, tudo que você estudou, teu histórico, teu diploma, a ementa, tá? O conteúdo programático de disciplinas que você estudou desde o primeiro período até o último período da faculdade. Então, eles avaliam esse material e comparam com a formação de um enfermeiro americano. E sendo compatível, eles dão o que chamamos de equivalência, né? Então, o seu diploma passa a ter o mesmo valor que o enfermeiro americano, como se tivesse se formado nos Estados Unidos, ok? E, em relação à carga horária, não se preocupem, porque as faculdades de enfermagem nos Estados Unidos são de 4 anos, ok? Então, o pessoal mais experiente, assim como eu, que se formou com 4 anos aí, alguns anos atrás, e a galera que se forma agora com 5 anos, não se preocupem, a gente tem a mesma carga horária que eles ou superior, ok? A nossa empresa cuida de tudo, não se preocupem, a gente cuida de tudo, tá? Todas as provas principais, a homologação, cursos de inglês, tudo a gente tem para poder oferecer para vocês. Depois que você homologa o seu título, né, valida o seu título, você tem que fazer uma prova, tá? É uma prova semelhante à prova da OAB no Brasil, tá? É uma prova de conhecimentos específicos em enfermagem, que é uma exigência dos conselhos de enfermagem americanos, tá? Essa prova só pode ser feita em 3 locais, ela é presencial, nos Estados Unidos, no México e em São Paulo, tá? Para nossa sorte, na Vila Olímpia. A maioria dos brasileiros e a maioria dos países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil, né? A maioria desses enfermeiros que vivem nesses locais fazem em São Paulo porque é menos custoso, né? Você faz essa prova e, tendo a aprovação nesta prova, você já tem a matrícula de enfermeiro. Ou seja, todo o processo você consegue fazer no Brasil. Você não precisa de sair do Brasil para fazer nada. Até essa prova você consegue fazer no Brasil. Se chama NCLEX RN, ok? Passando nessa prova, você tem a matrícula. Matrícula ativa, diploma homologado, a gente já faz uma oferta de trabalho para vocês, tá? A nossa assessoria também em recursos humanos, né? Desses hospitais que a gente tem aí, são cerca de 318, tá? Ou seja, sem emprego ninguém fica, não. Então, a gente agenda para vocês uma entrevista, tá? Também online, como eu falei, todo o processo é feito no Brasil. Sempre tem 2 ou 3 hospitais oferecendo vagas. Então, o enfermeiro vai fazer essa entrevista e, sendo aprovado nessa entrevista e concordando com essa vaga, vocês vão ter um contrato de trabalho já com o hospital. Vocês já vão com um contrato de trabalho, tá? E quando vocês aceitam essa vaga e aceitam esse contrato de trabalho, o hospital passa a ser o que chamamos de sponsor, tá? A palavra tão falada aí, sponsor, significa patrocinador, seu empregador, ok? E a partir dessa parte, desse momento, o hospital passa a pagar todas as despesas do enfermeiro. O hospital paga as despesas de imigração, o hospital paga a passagem aérea, o hospital paga todas as coisas relacionadas à embaixada, ok? E o hospital também paga o visto, tá? Os enfermeiros que vão por esse processo com contrato de trabalho vão com um visto que chamamos de EB3. EB3. Quem quiser pesquisar aí na internet, te dá direito a ter o Green Card, tá? Então você já tem o Green Card. O Green Card te dá direito a comprar imóveis, a transitar, turistar, né, dentro do próprio país, viajar para outros países e retornar outra vez. E uma coisa muito legal dos Estados Unidos, quando você vive no país durante 5 anos com esse visto EB3, né, você tem direito a solicitar a cidadania americana, se for do interesse do enfermeiro, ok? E é isso, você já vai com vaga garantida, com tudo por conta do hospital. Eu não esqueci de falar no início, né, em relação ao inglês. O enfermeiro precisa alcançar o inglês, né, um nível de inglês que a gente chama de inglês intermediário B2, tá? Existem alguns institutos também nos Estados Unidos que aplicam essa prova, tá? Mas essa prova ela é online, tá? É diferente da outra. Você faz pela internet. Então, você precisa de fazer essa prova de proficiência na língua, né? Alcançando o nível B2. Então, você já tem, a gente assessora vocês em relação a tudo e orienta em relação a tudo. A essa prova B2, né, a prova de proficiência, a prova do NCLEX RN, processo de homologação,
tradução de todos os documentos, tá? E, no geral, a gente não tem nenhum problema com a validação de títulos de enfermeiros brasileiros, não, tá? Desde que o enfermeiro tenha uma faculdade credenciada ao MEC, tá? Que tenha matrícula ativa no conselho de classe, tá, gente? Tem que ter Corém ativo, porque eles averiguam tudo, tudo que você possa imaginar, tá? Eles são bem restritos em relação a isso, né? Então, é só isso aí que tem que seguir. Claro que é um pouquinho mais extenso, aqui eu estou tentando fazer um resumo para você, tá? Porque na reunião, como eu falei, às vezes eu vou até 2 horas e meia, 2 horas e 40, explicando detalhadamente, até com mais detalhes, né? Para quem tem interesse. E é basicamente isso. E acontece da titulação, a disciplina ficar faltando alguma coisa, ter que fazer alguma complementação ou não? Não, como eu te expliquei, as faculdades de enfermagem lá são 4 anos de formação. E a nossa formação no Brasil é de 4 anos ou mais, né? Então a gente tem a mesma carga horária ou uma carga horária superior, né? A carga horária deles. Inclusive, eles amam o perfil do enfermeiro brasileiro, tá? Porque a gente tem um perfil de resolver tudo, né, Renato? Né? É. Tudo a gente resolve, né? Queima a lâmpada, chama o enfermeiro. Para o paciente na UTI, chama o enfermeiro. Falta funcionário, chama o enfermeiro. Não tem médico, o enfermeiro atua como médico muitas vezes, você sabe disso, né? A gente salva muitas vidas aí com o nosso conhecimento dentro da enfermagem. Então, eles gostam desse perfil, essa garra que o enfermeiro brasileiro tem. E eles valorizam bem. Isso daí é o principal, né? Como eu falei com você, enfermagem por amor, mas amor não paga nosso cartão de crédito, nem o colégio dos nossos filhos. Também temos que ter um salário digno, de acordo com a nossa importância, né? Com o serviço que fazemos. Eu sei que tem muita gente que deseja ir para os Estados Unidos e fica ansioso quando acaba contratando uma empresa dessa, acaba sendo inserida, querendo ir logo. E aí você já falou de algumas dificuldades e falou que uma das maiores dificuldades ainda é a questão da língua, né? A minha pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: quanto tempo mais ou menos demora todo esse processo até a pessoa já estar inserida nesse mercado de trabalho americano? Então, deixa eu te explicar. A nossa empresa, ela é uma multinacional, tá? A sede fica em Chicago, temos um escritório na Colômbia, no México, e brevemente vamos ter também um escritório no Brasil, tá? Na cidade de São Paulo. É porque estamos tramitando essa parte burocrática ainda, tá? Então, nós iniciamos as atividades no Brasil em outubro de 2022. Então, eu não posso te dar um parâmetro de enfermeiros brasileiros que levaram tempo para poder aprender inglês ou o processo, porque 3 meses não é tempo suficiente, né? Se iniciamos aí em outubro, 3 meses não é tempo suficiente para preparar o enfermeiro. O parâmetro que eu posso te dar são dos enfermeiros hispanohablantes, dos enfermeiros dos países que falam espanhol, tá? Que já estão com a assessoria, porque nós já trabalhamos na Argentina, no México, na República Dominicana, iniciamos recentemente, na Colômbia já estamos há bastante tempo. Então a gente tem uma média aí para enfermeiro zero de inglês, zero, tá? Ele tem que chegar até o nível intermediário B2. Então ele tem que passar pelo inglês A1, básico 1, básico 2, que é o A2, intermediário B1, intermediário B2. A média que a gente está tendo com esses enfermeiros aí é de 4 meses por módulo, tá? Mas o enfermeiro que se dedica, ele consegue acelerar um pouco esse processo. Tudo depende, na verdade, Renato, da sua facilidade em aprender línguas, do teu tempo disponível para se dedicar ao inglês. A gente dá todas as ferramentas, né? A gente pega, eu brinco nas reuniões em relação a isso. A gente pega o enfermeiro pela mãozinha e leva e entrega o enfermeiro pronto para os Estados Unidos. Mas o caminhar é com vocês. A gente vai dando orientação, mas o caminhar é com vocês. Então, a média que a gente tem aí é de 4 meses por módulo. Lembrando, A1, A2, B1 e o B2, que a gente tem que alcançar. E quem consegue, quem tem facilidade com a língua, consegue acelerar um pouco esse processo. E, claro, quem já sabe falar inglês é mais rápido, porque não tem que investir tempo para poder aprender a língua. Então, a gente tem uma média aí de 1 ano, tá? Para o enfermeiro que já sabe falar inglês. Porque, paralelo à aprendizagem de inglês, como eu expliquei, também tem um processo burocrático. Esse processo burocrático leva mais ou menos aí 8 meses, 1 ano, ok? E o perfil do enfermeiro, assim, a área, saúde da criança, emergência, todas as áreas. Então, são enfermeiros para trabalhar em hospital, tá? Nós não estamos buscando enfermeiros docentes, não estamos buscando enfermeiros de atenção básica, embora esses profissionais podem se candidatar sem nenhum problema, tá? Mas lembrando que o seu contratador, né, é que eu falo espanhol também, de vez em quando eu misturo as línguas, tá, Renata? Se eu falar alguma coisa errada aí, eu não estou analfabeta não, tá? Eu estou fazendo uma tese, né? Eu estou terminando meu doutorado.
e a tese em espanhol. Você imagina, né? Brasileira fazendo uma tese em espanhol e reaprendendo inglês, né? Uma loucura, mas a gente consegue. O seu contratador, o seu contratante, nem me lembro mais como se fala em português, vai ser um hospital. Ok? Então, o enfermeiro que queira se candidatar às vagas tenha em mente que é para trabalhar em hospital. Estamos aceitando até enfermeiros sem experiência, tá? Que tem alguns hospitais que aceitam, mas o quantitativo de vagas é um pouco menor. Quem tem experiência é mais rapidamente absorvido pelo mercado americano. E é para trabalhar em hospital, tá? Nos ramos atuais aí, que a gente já conhece tradicionais, né? Clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, maternidade, pediatria, serviço de telemetria, reabilitação. Imagina um hospital geral. Então, as vagas são para hospitais assim, tá? A gente tem como parceiros redes hospitalares imensas, mais ou menos como acontece no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a Rede D'Or, né, que é imensa, mas tem um montão de hospital que segue o mesmo padrão e é uma rede, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, a gente trabalha com redes hospitalares, tá? Então, tem de tudo, desde UTI neonatal, reabilitação, maternidade, pediatria, tudo. Mas que fique bem frisado na cabeça de todos vocês. É enfermeiro para trabalhar em hospital. Quem vai te contratar é um hospital, ok? E a parte de moradia, como fica, o que você falou que a passagem, tudo, o hospital paga, não é isso? Paga, como eu falei para você, paga teu visto, né? O Green Card. O Green Card, Renato, para você ter uma ideia, ele está na faixa aí de uns 12 a 15 mil dólares. O hospital paga para o enfermeiro, tá? Ele investe uma grana alta no enfermeiro, né? É como eu falei, eles estão precisando de enfermeiros lá. Então, eles estão levando, estão buscando na América Latina, que é onde tem a maior concentração de enfermeiros, né? Já, como eu falei, há muito tempo já está acontecendo isso, mas depois da pandemia, a urgência complicou um pouquinho mais, tá? Então, eles estão facilitando bastante a entrada. Você já entra com o Green Card, basicamente. Quando você chega nos Estados Unidos, os hospitais dão para você, dão para o enfermeiro, né, de forma totalmente gratuita, sem tirar o teu salário, 30 dias de alojamento, tá, e alimentação gratuito. Nesses 30 dias, são os 30 dias iniciais, quando você coloca os seus pés em território americano, tá? Você não está recebendo nada, mas você também não está trabalhando. Então, a gente sempre indica para os enfermeiros, levem algum dinheiro, por quê? Nesses 30 dias, vocês não estão trabalhando, mas o hospital banca alimentação e banca alojamento. Mas o hospital não banca despesas pessoais, turismo, e vocês vão ter que buscar um imóvel para morar, tá? Por isso que o hospital dá esse processo de assimilação, essa tranquilidade para o enfermeiro de 30 dias, para que ele possa abrir uma conta num banco, tirar carteira de motorista se tiver interesse, se adaptar realmente da nova realidade, né, que está em outro país e, inclusive, buscar um imóvel para morar. Então, é o ideal que vocês levem algum dinheiro, tá? Não é para o hospital e não é para assessoria, é para que vocês aluguem o imóvel de vocês. Mas não se preocupem também, porque um pouco antes de vocês aceitarem a vaga, a assessoria, nós não somos corretores, tá? Nenhum hospital. Mas a gente consegue fazer um levantamento para vocês aí de mais ou menos quanto custa o aluguel do hospital que vai contratar vocês aí, né? O aluguel ao redor aí. Então, a gente vai dando uma pequena orientação para vocês dentro das nossas limitações, né? Como eu falei, somos multinacional, trabalhamos num país imenso, né, que é os Estados Unidos, então não temos como saber a natureza específica de cada cidade, né? Mas a gente tenta ajudar vocês nesse sentido, tá? Então você tem 30 dias com alimentação e alojamento gratuito por conta do hospital. E nessa fase você tem que buscar um imóvel para morar. Depois que passa esse processo, você já começa a trabalhar propriamente dito, ok? Entra na fase de treinamento. E existem muitas pessoas que têm famílias que querem ir para os Estados Unidos e querem levar a família inteira, né? Nesse caso, como que a pessoa ia conseguir esse objetivo? No caso que ela iria para trabalhar como enfermeiro, teria um visto para ficar lá enquanto estivesse trabalhando. E como seria? É possível levar o resto dos membros da família? Sim, é possível, sim. A pessoa que entra com esse tipo de contrato, né, entra com um processo de família chamado I-140. Quem quiser pesquisar na internet, gente, I-140, tá? Que eu resumo para vocês rapidinho. Filhos até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente, tá? União estável não serve. Não importa o sexo do cônjuge, mas tem que ser casado legalmente. Então, filhos até 21 anos de idade, cônjuges casados legalmente, podem embarcar com vocês, tá? Vai chegar uma fase no processo que vocês vão ter que iniciar o processo de imigração, tá? Seria a entrada, né, dos documentos de vocês
na Embaixada Brasileira, porque é o Brasil que vai autorizar, né, esse cidadão brasileiro a emigrar para outro país, ok? E dentro da imigração ocorre um processo burocrático de avaliação, enfim, coisas da própria imigração. Quando você entrar com o seu processo, você já entra com o da família também, tá? Filhos até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente. E vocês, quando entrarem com os documentos deles, você, enfermeiro, tem que embarcar imediatamente, porque você vai para trabalhar, ok? O hospital quer que você vá o mais rápido possível. O seu familiar tem a tranquilidade de já embarcar com você, tá? E ele pode ficar alojado com você aí nesse processo de assimilação, nesse período de assimilação de 30 dias, tá? Também com alimentação e alojamento incluso, tá? Então, a galera prefere fazer como? Duas formas. Tem gente que já embarca com o combo completo, com a família, leva a família, ok? E tem gente que prefere primeiro partir sozinho, passar pelo processo de assimilação, iniciar o processo de treinamento, porque no treinamento você já é remunerado, você já ganha como qualquer enfermeiro americano. Então, quando recebe os primeiros dólares, manda buscar a família, entende? Só que, uma vez que vocês dão entrada no processo de imigração, esse familiar de vocês tem que embarcar no máximo 6 meses, ok? Então, tenha essa tranquilidade. Não deixem passar de 6 meses, tá? Porque a burocracia da parte da imigratória é imensa. Então, tem até 6 meses. Então, tem essas duas opções. Ou você embarca com um combo completo, ou você deixa o combo aqui, vai primeiro, e com os primeiros dólares, você manda buscar a família, ok? Porque o hospital, Renato, paga todas as despesas do enfermeiro, todas. Do familiar, não. Do familiar, ou o hospital só paga as despesas da embaixada americana, tá? Da imigração americana, e o visto, tá? As despesas na embaixada brasileira e as despesas de passagem aérea é por conta do candidato, ok? Mas Ok. o seu familiar entra com o mesmo visto que você, tá? Visto é B3 e dá direito ao Green Card. As pessoas que têm filhos acima de 21 também pode, mas o processo é um pouco diferenciado. Você vai dar entrada no processo imigratório deles lá nos Estados Unidos, tá? Porque já são maiores de idade, então, entre aspas, né, não são dependentes dos pais. Então, você vai primeiro e dá entrada nos Estados Unidos. Em aproximadamente 2 anos, esse seu familiar também consegue ir e vai com o mesmo visto, ok? Entendi. E nos Estados Unidos acontece a mesma coisa que no Brasil, nessa questão de experiência de trabalho? Tem que passar pela experiência para a gente se sentir mais seguro ou lá não tem isso? Como é que funciona? Na verdade, como é que funciona? Como eu expliquei para vocês, a gente aceita até enfermeiros sem experiência, tá? Mas adianto que isso é um quantitativo menor de vagas. Os enfermeiros com experiência são rapidamente absorvidos pelo mercado americano, tá? E independente da experiência que você tenha, quando você inicia o processo de treinamento, você tem um mentor, tá? Você tem um enfermeiro que te acompanha, tá? É assim, um por um, tá? Um enfermeiro para cada mentor. Eles te acompanham durante todo o período de treinamento, até você acostumar com a rotina, acostumar com os nomes aí em inglês, né? Uma Seria nova quanto, nomenclatura para e gente. teria quanto tempo esse treinamento? Então, ele vai de 3 a 6 meses, mas depende do desenvolvimento desse enfermeiro. Se você deslanchar um pouco antes, pode ser que te deixem sozinho um pouco antes. Eles iniciam assim, você começa com um mentor específico. No início, eles te dão um paciente. Então, você vai observando esse paciente, fazendo os cuidados de enfermagem com esse paciente. Você pegando mais experiência, já te liberam 2 pacientes. Então, vai aos pouquinhos, né? Agregando aí o teu conhecimento. Tem locais que, às vezes, o período de treinamento pode até se prolongar um pouco mais, tá? Mas, no geral, é de 3 a 6 meses, dependendo do regimento aí desse hospital que você vai trabalhar. O que eu passo para vocês nas reuniões é uma informação genérica, tá? Então, no geral, funciona dessa forma, tá? E o que é melhor, Renato, no período de treinamento, você já recebe como qualquer enfermeiro americano, tá? Porque a grande dúvida da galera é quanto que eu vou receber, como é que eu vou receber. Recebo menos porque sou estrangeiro? Não. Você recebe a mesma coisa que qualquer enfermeiro americano recém-egressado na instituição, tá? Então, não se preocupem com isso. O hospital, eles têm essa preocupação, eles não pegam o enfermeiro vulgarmente falando e jogam no hospital e você que se vire. Não. Você tem um mentor com você durante todo o período de treinamento até você ter segurança para atender esses pacientes aí de uma forma mais individual. E Vivian, e se as pessoas quiserem, como é que ela faz para participar, para entrar nessa empresa também? Então, a empresa se chama The Nash Group,
Como eu falei, é uma empresa internacional, né? Depois, se você quiser colocar na descrição da live aí, eu te mando o nome Tá. direitinho para que você possa colocar, tá? Podem seguir o meu perfil também no Instagram, tá? Se colocarem doutora Vivian Barbosa, é uma das primeiras que vai aparecer. Eu sou enfermeira esteta, Renata. Eu sou das enfermeiras que trabalham com estética, né? Então, vão ver alguma coisa lá também relacionada a isso, né? Eu fiz parte dessa luta, né, para que o enfermeiro esteta possa trabalhar, né, dessa forma que está trabalhando hoje em dia, né? Eu sou uma das precursoras da enfermagem estética. Então, é muito fácil me achar nas redes sociais. E também estou, né, na Câmara Técnica de Enfermagem Estética do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, né? Sigo com essa função paralela aí, trabalhando com o grupo, recrutando enfermeiros, mas continuo como figurativa aí dentro da enfermagem estética. Então é fácil me encontrar ou encontrar o grupo, tá? O ideal é que o enfermeiro participe de uma reunião informativa comigo, porque na live eu não consigo passar todos os detalhes, né? Eu passo mais resumida, e você viu que mesmo resumida eu falo pra caramba, mas tem que falar, né? O pessoal precisa de entender isso, né? Então, o ideal é que participe da reunião informativa, porque lá eu passo todos os detalhes do processo. Valores, obrigação da assessoria, do assessorado, o que você realmente necessita, benefícios que o hospital oferece, explico os detalhes relacionados aí ao processo de homologação de título, tiro todas as dúvidas de todos. Eu atendo enfermeiros de todo o Brasil, tá? Todo o Brasil, você pode imaginar, atendo todo mundo. Atendo gente que já está no processo, ou seja, que entende muito bem como funciona. Atendo gente que já está nos Estados Unidos e está tentando validar, então busca gente para conseguir um sponsor para eles. E também atendo enfermeiros que nem sabem que é possível validar um título brasileiro nos Estados Unidos. Então, as minhas reuniões são bem didáticas, tá? Eu inicio como se ninguém soubesse de nada, então explico tudo desde o início para que o enfermeiro entenda o processo e depois tome a sua decisão. E essas reuniões são 5 vezes por semana, né? Hoje, por exemplo, eu tenho umas 9 da noite. Então, quem quiser entrar, já entra em contato, já passa o link do Zoom, né? Que as reuniões são por Zoom, e vocês entram lá e ficam por dentro de todos os detalhes. São 5 vezes por semana, segunda, quarta e sábado, 2 da tarde, terça e quinta, 9 da noite. O grupo tem uma política de trabalho, tá? Para entrar no processo, é obrigatório assistir essa reunião comigo, tá? Para que tire todas as dúvidas. E para quem já sabe de alguma coisa, limpe as informações que tem, né? Porque tem muita coisa na rede que não tem nada a ver com a informação verídica. Então eu limpo isso tudo e explico para todo mundo. Então depois desse encontro comigo, a gente encaminha para um assessor, aí o assessor vai fazer a parte burocrática, eu explico tudo na reunião. Então o passo inicial é esse: assistir uma reunião informativa comigo, entender o processo e depois, né, ter um raciocínio mais crítico relacionado a tudo que eu falei, tomar a sua decisão. E estamos aí, né, para poder ajudar o enfermeiro em relação a tudo, ok? E outra coisa, é uma pergunta interessante, essa pergunta ela é para mim, é uma dúvida que eu tenho. Claro. É possível que o enfermeiro ele entre com esse processo já para a questão da documentação, que é a parte burocrática, como você falou, e já vai aprendendo inglês e que ele decida ir para os Estados Unidos só depois, tipo daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Claro, claro. Na verdade, o contrato da assessoria, né? Porque vocês têm um contrato de serviços com a assessoria, não é um contrato de trabalho, tá, gente? É um contrato de serviço. Vocês estão contratando o serviço da assessoria, tem que ter um contrato com a Certo. gente. Esse contrato tem um prazo de 3 anos, tá? Claro que se você não conseguir alcançar esse processo em 3 anos, porque coisas podem passar, vai que explode uma segunda, Deus me livre, mas uma segunda pandemia, algum problema de família. Então a gente entende isso tudo, então a gente depois estuda, né, o caso particular de cada pessoa e prolonga um pouco mais. Mas nós estipulamos um prazo de 3 anos, por quê? Porque o enfermeiro tem pressa, né? A pessoa está investindo um tempo da sua vida para poder alcançar o que para muita gente, Renata, é um sonho, né? O sonho americano de muita gente, né? E trabalhar de forma legal nos Estados Unidos e com um emprego garantido e dentro da sua profissão, né? Então, a gente tem um contrato de 3 anos. A gente quer que vocês vão no máximo em 2 anos, mas a gente tem um contrato de 3 anos com vocês, tá? Tem gente que consegue um pouco mais, um pouco menos, não importa, mas o contrato é de 3 anos. Então, eu tenho muitos enfermeiros que me buscam, estão no último período da faculdade, então eles já querem iniciar o processo. Então, eu explico, olha só, se você ainda está no último ano da faculdade e ainda não sabe inglês, você pode iniciar o inglês conosco ou por sua conta, não tem nenhum problema, mas se livra primeiro do inglês. Porque, Renato, quando você inicia o processo com a gente e você não sabe inglês, você tem um tempo para poder aprender o inglês.
Então, a gente não exige, por exemplo, a carteirinha do Corém, não exige nada disso. Só que quando a gente entra com o processo de homologação em si, você precisa ter Corém ativo, entende? Então, você tem que, sim, de qualquer forma, ter o Corém ativo, senão as empresas que verificam tudo não vão aceitar, e nem os conselhos de enfermagem. Então, tem que ter conselho ativo, Corém ativo. Então, se você quer iniciar o processo, primeiro é aprender o inglês. Pode se iniciar com a gente, sem nenhum problema, ensinamos inglês para vocês, tá? Se é no seu caso específico aí, você já é formado, já tem Corém, já tem tudo, pode entrar amanhã se você quiser, ou hoje. Mas os que ainda estão se formando, vai levar um tempinho para se formar, aproveita esse tempinho para se formar, para poder aprender o inglês. É, e outra coisa também, uma vez que esses documentos são validados, seja até mesmo esses documentos da faculdade, e a pessoa ela não consegue ainda ir para os Estados Unidos por algum motivo, às vezes pode ser até pessoal ou familiar, e depois ela volta de novo para a agência de vocês, ela tem que revalidar de novo, ou isso é permanente, essa validação de documentos? Olha, Renato, a validação é permanente, mas você tem um prazo aí para poder fazer pelo NCLEX. Essa resposta não tem como te dar uma segurança relacionada a isso, tá? Mas eu acho que é 10 anos. Você tem 10 anos para poder fazer isso, tá? Então, Depois se eu eu vou dar. validar, então, se eu pegar Pode meu falar. diploma, enviar para vocês através da agência, entrar, aí fazer todo esse primeiro processo de validação, aí tá tudo ok, aí acontece algum problema comigo, pessoal, ou eu decido não ir agora, mas daqui a 2 ou 3 anos eu volte a encontrar vocês e queira ir novamente, aí para eu não ter que fazer todo o processo novamente, eu continuaria de onde eu parei, não é isso? Exatamente. Se você já terminou o processo, já fez a prova de proficiência, já fez a prova NCLEX RN, já tem a matrícula de enfermeiro, homologação e tudo, uma vez que você adquire a matrícula de enfermeiro estadunidense, ninguém mais te tira, tá? Lógico, tem que pagar anuidade, né, como acontece no nosso conselho aqui, mas ninguém mais te tira. Você continua com a matrícula ativa, mesmo vivendo em território americano. Neste caso, como você terminou o processo, você pode ir a hora que você quiser. Entende? Você pode Entendi, é muito tudo no bom. processo com a gente, tira a matrícula. Ah, aconteceu um problema na família, durante um tempo eu não vou poder ir. Quando você puder, já entre em contato com a gente, porque a gente consegue um sponsor para você. Inclusive, se você chegar hoje para a gente com todo o processo feito aí por outras assessorias ou por conta própria, porque a gente recebe enfermeiros assim, tá? A gente consegue um sponsor sem cobrar nada, tá? Porque a oferta de trabalho ela é gratuita. A preparação tem um custo, mas a oferta de trabalho ela é gratuita, tá? Então, Entendi. se você já tem tudo, a oferta a gente faz para você e com os mesmos benefícios. O hospital marca uma entrevista com você, te oferece o contrato, te contrata e daí para frente passa a ser o seu sponsor e paga as despesas migratórias, passagem aérea, tudo aquilo que eu já expliquei, tem direito da mesma forma. Entendi. Então, quem quiser, é só entrar em contato com você, não é isso? Vai entrar em contato comigo, assistir uma reunião informativa onde eu explico todos os detalhes aí, ok? E, gente, o Brasil tá meio complicado pra gente que é enfermeiro, né? Eu não sou pessimista, não sou, muito pelo contrário, mas opinião pessoal, né? Desabafo de enfermeira. Eu não vejo uma projeção de futuro, né? 30 anos brigando por um piso salarial. O primeiro mundo está aí de braços abertos esperando pela gente, tá? Os enfermeiros nos Estados Unidos não precisam perder o seu tempo provando o seu valor. Eles sabem e valorizam principalmente no bolso, gente. Além da valorização profissional, né? No bolso também. É outra cultura. Esqueçam de Brasil quando se fala de enfermagem nos Estados Unidos. É porque o dinheiro vale mais nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, né? O pessoal fala até que qualquer profissão nos Estados Unidos paga muito bem, comparado com o salário do Brasil, Sim, entendeu? assim, se você quiser, eu já falo em relação ao salário. Quer que eu fale em relação ao salário? A pergunta de milhões, quanto ganha um enfermeiro nos Estados Unidos, né? Ou deixo para reunião É, informativa? em média seria quanto? Então, os hospitais nos Estados Unidos estão pagando atualmente para um enfermeiro recém-egressado de 80 a 120 mil dólares por ano, tá? As grandes capitais pagam um pouco mais, né? Vão aí de 100, 120, mas o custo de vida também é um pouquinho mais alto, tá? E as cidades do interior pagam um pouco menos, na faixa de 90, 80 mil dólares, tá? Então, para a gente facilitar o entendimento do enfermeiro, né, a gente faz uma propaganda baseada em cima de 8 mil dólares por mês, né? Porque pode variar. Se você ganha 120 mil dólares, claro que vão ser divididos por 12 meses, né, que é um ano, 12 mil dólares por mês. A gente pega uma cifra mais baixa aí para poder dar só uma informação para o enfermeiro de mais ou menos como funciona, né? Então a gente calcula aí 8 mil dólares. 8 mil dólares mensais
quando você traduz para o português, né, você faz a cotação do dólar para real, dá aproximadamente 30 mil reais, tá? Ou seja, o enfermeiro ganha 30 mil reais nos Estados Unidos para trabalhar somente 3 plantões de 12 horas, tá? São 3 plantões seguidos, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ok? Algo assim. Seria um esquema de 3 por 4. Trabalha 3 dias e folga 4. Esses plantões podem ser noturnos ou diurnos, depende do seu acordo com o hospital. Lembrando que quem trabalha à noite ou trabalha fim de semana ganha aí um pouquinho mais, tá? 3 a 5 dólares a mais, tá? Então, tá valendo a pena pra caramba, Renato. E um dado importante, né? Quando você faz hora extra nos Estados Unidos, no caso como enfermeiro, muita gente me pergunta se vale a pena trabalhar em 2 hospitais, né? Eu não indico, porque quando você trabalha em 2 hospitais, você vai ganhar o básico nos dois, como no Brasil. Então, eu indico mais que você faça hora extra, cubra a licença do seu colega e assim por diante. Então, cada plantão extra que você faz, você ganha o dobro, tá? Então, se você faz, por exemplo, um plantão extra por mês, está entre 700 a 1.000 dólares, tá? Suponhamos que você ganhe os 1.000, são 5 mil reais. Então, se você quiser fazer 4 plantões extras por mês, de 12 horas, você ganha aproximadamente 4 mil dólares, que correspondem a 20 mil reais. Então, a galera que quer ir para fora para mandar reais para o Brasil, para ajudar a família, vale a pena para caramba, porque você só com 4 plantões extras, um plantão semanal por mês, você consegue receber essa cifra aí de ter quase 4 mil dólares, 20 mil reais. Então, você ajuda a família tranquilamente no Brasil, né? Manda aí 20 mil dólares por mês sem mexer no teu salário. Sem mexer no teu salário. É, Um dado importante é que nos Estados Unidos o paciente não é do médico, tá? O paciente é do enfermeiro. Tá? Lá você consegue aplicar na prática tudo aquilo que você aprende na faculdade. Tá? Então é uma exigência também muito grande, mas a gente também é exigido no Brasil, né? Lá pelo menos eles exigem, mas tem uma carga horária de trabalho, condições de trabalho e um salário, né, à altura dessa exigência. Então tá nessa e, média aí, tá valendo bastante a nesse, e nesses hospitais não contratam técnico, só enfermeiro, não é isso pena. que você falou? Enfermeiros, porque no caso os técnicos em enfermagem eles teriam que chegar no país e fazer um outro curso, tá? Para poder ficar equivalente. Existe né, dentro da equipe de enfermagem, né? Existe esse profissional intermediário aí, né? Que ajuda o enfermeiro, tá? Eles têm outras divisões, como a gente tem auxiliar que não existe mais, mas ainda tem auxiliar trabalhando, né? Como a gente tem auxiliar técnico e enfermeiro, eles também têm essas divisões, tá? Mas o técnico não alcança o tempo que eles querem. Então, teria que fazer um outro curso lá. E a gente não está buscando gente para estudar, estamos buscando gente para trabalhar, né? Profissionais que a gente consegue validar o título e já entram direto no mercado de trabalho, tá? Claro que lá você pode estudar, fazer atualização, pós-graduação e etc. Mas a gente está levando bacharel em enfermagem por isso, porque os técnicos, o título não é validado, teria que fazer um outro trâmite, e no caso a gente está levando enfermeiros para trabalhar, então somente bacharéis em enfermagem. Entendi. Teria mais alguma informação importante que você queria passar para essas pessoas que estão curiosas, querendo saber mais, ou querer ingressar aí nos Estados Unidos para trabalhar? Então, a informação importante que eu tenho para poder passar agora, independente da empresa, porque dentro da empresa eu ocupo o cargo de representante de comunicação e marketing, né? Nem falei isso no início, mas agora, só para entender, é o meu papel dentro da empresa. Como a empresa é uma multinacional que está iniciando as atividades no Brasil, eles tiveram esse carinho, né, de buscar uma enfermeira brasileira para poder representar a empresa no Brasil e trazer essas informações para vocês. Claro que meu histórico dentro da enfermagem também contou, né, porque eu fui presidente de sociedade de enfermagem e tudo mais, enfim, ajudou bastante isso. E eles não sabem falar português, né? Eles só falam espanhol ou inglês. E como eu sou fluente no espanhol por conta do doutorado e tudo mais, né? Eles me contrataram por isso também. Então, um grande diferencial do nosso grupo é esse, tá? Então, uma informação legal para passar para os enfermeiros. Dificilmente você vai ver uma assessoria, tá? Trabalhando dessa forma, com um enfermeiro falando para vocês porque, gente, ninguém entende melhor a realidade do enfermeiro do que outro enfermeiro, né? É Então, verdade. exatamente. Então, o ponto principal aí do grupo, pelo menos assim, puxando para o meu lado, é esse. Vocês têm a minha aí como referência para ajudar vocês a entender esse processo, tá? Então, temos outras vantagens também comparadas a outras agências, tá? Mas aí eu explico para vocês mais detalhadamente nas reuniões informativas. Então, o ponto principal é entender que é possível trabalhar nos Estados Unidos com seu diploma de enfermeiro
sendo validado legalmente, tá? Não é nenhuma novidade, isso já acontece há mais de 10 anos no Brasil. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, aí vão ver no mínimo as 5 ou 6 assessorias que já trabalham dessa forma no Brasil. Vão ver também no Instagram, principalmente, né, depoimentos de alguns enfermeiros que já foram e hoje em dia são influencers, né? Então vão contando sua rotina de trabalho e tudo mais. Então é muito fácil vocês verem que realmente é possível trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Primeiro ponto. Então tirem esse medo da cabeça de vocês, tá? Basta ser bacharel em enfermagem, ter a faculdade credenciada ao MEC e um pouquinho mais para frente ter a matrícula ativa no conselho de classe e ter estudado, né, no mínimo 4 anos. Para a gente não é nenhum problema, porque a nossa formação como enfermeiro no Brasil é de 4 anos ou mais, né? Então não tem nenhum problema. E um dado importante, o governo americano disponibiliza 50 mil vistos anuais somente para enfermeiros, Renato, para enfermeiros e para a família, tá? 50 mil vistos somente para uma única categoria profissional, que são os enfermeiros. Então, galera, vamos aproveitar, entende? Vamos meter a cara no inglês aí, porque é a nossa principal barreira. E quem tem realmente esse sonho, eu estou aqui para isso, para poder ajudar, estou à disposição. Então, as informações principais que eu acho que vocês deveriam ter na cabeça é isso. É possível, tá? É viável e vale bastante a pena. Vivi, olha, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Nós vamos publicar, deixar publicado aqui no Instagram para quem quiser revisar, olhar novamente e entrar em contato com você caso a pessoa queira participar desse processo de trabalhar nos Estados Unidos. E vamos marcar outras lives mais programadas lá para frente. Com certeza. Eu que te agradeço, Renato, pela oportunidade de poder levar essa informação aí para os nossos colegas da enfermagem, né? Como eu falei com você no áudio, na verdade, o que eu trago aqui não é só um trabalho, né? É esperança, né? De valorização profissional, para uma categoria tão importante quanto a nossa, né? E que seja valorizada em todos os sentidos, né? Os Estados Unidos estão aí, como eu falei, de braços abertos esperando pela gente, então vamos aproveitar a oportunidade. Eu sei que é um processo que não é muito fácil, aprender o inglês, validar o título, mas se vocês buscarem no Instagram, né, a live desses enfermeiros que já estão lá e falam sobre a sua rotina, você não vê um falando que quer voltar para o Brasil, é voltar somente para poder fazer turismo, né? Na verdade, ninguém quer sair do nosso país, né? O nosso país é lindo, né, gente? Uma natureza exuberante, um país maravilhoso, né? Um povo que, apesar de tudo, é um povo muito acolhedor, mas, infelizmente, não temos aquilo que a gente precisa, na verdade, né? A gente estuda tanto, faz mestrado, doutorado, a gente quer também valorização profissional. Então, os Estados Unidos está aí para isso, eu estou aí para poder ajudar vocês. Renato, te agradeço imensamente aí a oportunidade de poder falar um pouco com os nossos colegas, tá? E, bom, estou aqui para o que vocês precisarem. Pois tá bom, Viva. Muito obrigado e sucesso para vocês, tá certo? Obrigada. Bom dia, Tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.